Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Seja muito bem-vindo a mais um incrível curso preparado com muito carinho para você. Agora teremos um curso de salgados finos especiais, que é um curso que muitos têm me pedido há muito tempo. E eu fui anotando esses pedidos e organizando com muito carinho a melhor maneira para poder dar uma introdução ao universo dos salgados finos a vocês. Nós teremos uma semana inteirinha de curso aqui no canal, mas uma semana é pouquíssimo tempo para eu conseguir desenvolver um curso de salgados finos com vocês. Então vamos começar com as informações mais básicas e necessárias para você conseguir desenvolver a técnica dos salgados finos. E ao final da semana você vai estar pronto para começar a trabalhar com salgados finos, vender estes salgados e já começar a ter uma excelente renda extra com as vendas de final de ano. Quem nunca viu esse tipo de salgado em alguma festa, em fotos de revista ou até mesmo em filmes? Esses salgados finos são grande sucesso nas festas mais sofisticadas, mas podem também estar presentes no dia a dia de cada pessoa, naquela festinha de aniversário para a família, ou na ceia de Natal, ou numa recepção com os amigos, ou até simplesmente porque bateu aquela vontade de comer um salgadinho diferente. Você sabia que esses salgados não são um bicho de 7 cabeças e que fazê-los muitas vezes é mais simples do que você possa imaginar? Então vem comigo que nessa semana eu vou ensinar tudo que você precisa saber para começar a trabalhar com salgados finos. E eu tenho certeza que você vai amar todo este conhecimento. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é quais utensílios são indispensáveis e quais utensílios são o ideal para você trabalhar com esse tipo de salgado. Sim, você consegue trabalhar com o mínimo necessário e o ideal para trabalhar pode vir um pouquinho depois, quando você já começar a ter lucro com os salgados. E eu vou explicar para vocês a diferença entre o mínimo necessário de materiais para começar e o ideal para você alavancar o seu negócio e se tornar uma profissional na arte de fazer salgados finos. Quem já viu ou já comeu esse tipo de salgado deve lembrar que eles são feitos ou em bases, tipo esses potinhos assim, ou em bases cortadas em algum formato ou redondinhas como este outro aqui. Isso é a essência básica do tipo de salgado que estamos falando. E para fazer isso, podemos ter cortadores, forminhas e instrumentos mais elaborados, ou podemos também ter os mais simples, pois funcionam tão bem. Essa forminha redondinha que eu mostrei para vocês foi a que eu utilizei para fazer a base desse salgadinho aqui. Existem diversos formatos dos mais diferentes e mais encantadores desse tipo de mini forminha. E elas não são nenhum absurdo de cara, mas a média de preço vai de 8 a 15 reais uma quantidade de 12 forminhas. Pode não parecer barato, mas também, se você for considerar o retorno que vai trazer ao seu negócio, é um investimento em você para profissionalizar e sofisticar ainda mais os seus salgados. Mas se você não tem, também pode fazer com este tipo de forminha, que é bem baratinho. Esse joguinho veio com 12 forminhas e eu comprei numa lojinha de utensílios domésticos, aquelas lojinhas tipo R$1,99, custou R$3,50 o pacotinho com 12 forminhas. Tem as maiores também que custaram o mesmo preço. Então, não tem desculpa, se não conseguir comprar as forminhas mais caras, você pode começar com as mais baratas, pois vai ter um grande sucesso também com seus salgados. E essas que são feitas com cortadores, normalmente utilizamos os cortadores de biscoitos, que têm formatos variados, um mais bonito que o outro, ou os mais simples, que são os redondinhos e os quadrados. São bem baratinhos os redondinhos e quadrados, mas se mesmo assim na sua cidade você não encontrar ou tiver dificuldade, tem uma alternativa. Esses de flores, esses de metal também são muito práticos para ter, mas se você não tiver, um copo resolve o problema. Afinal de contas, um copo redondo todos temos em casa. E se não tiver o copo, sabe aquele potinho de fermento royal? Ele vira um excelente cortador de biscoitos. E esse outro é aqueles potinhos de pimenta que a gente utiliza para temperar a comida. Então, se você não tiver cortadores redondos oficiais, improvise com o que você tem em casa. O que não pode é deixar de fazer os salgados, pois é uma grande tendência para as festas de final de ano. E eu quero você junto comigo ganhando muito dinheiro com essa tendência. Ah, Mi, mas eu queria cortadores mais bonitinhos, em forma de coração e alguns outros formatos.
É? Então dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo, onde eu ensino você a fazer cortadores com latinhas de refrigerante. Você pode fazer os cortadores que quiser na sua casa, reciclando aquela latinha de refrigerante ou de cerveja que você tomou. Agora vamos ao básico, essencial e que não pode faltar. Um copo medida, pois aqui você tem a medida de diversos ingredientes, o que vai facilitar bastante na sua receita. Outra coisa importante são essas colheres medidas, que tem a colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá e meia colher de chá. Isso é importantíssimo nas receitas, pois assim teremos a certeza de que as nossas receitas vão ficar sempre com a mesma quantidade. Outra coisa que não pode faltar são esses copos medidas, de xícara, meia xícara, um quarto de xícara, um terço de xícara. Tem diversos formatos aí no mercado, e este aqui foi bem baratinho, eu paguei R$ 6,50 e me surpreendi, pois as bases dos medidores funcionam como cortadores de biscoito e fica muito prático e bonito para utilizar para fazer salgadinhos ou até mesmo para cortar biscoitos. Essas bases são perfeitas e são bem reforçadinhas, então pode utilizar elas na falta de um cortador aí. Mas não deixe de ter as medidas de xícara, meia xícara, um terço de xícara, um quarto de xícara, pois isso vai garantir que a sua receita fique perfeita. Afinal de contas, estamos trabalhando com salgados profissionais e eles não podem ficar mais ou menos daquela quantidade. Tem que ser tudo exatamente perfeito, certo? Então, antes de começarmos a nossa receita, aproveita para se inscrever aí no canal, se você está chegando agora e ainda não está inscrito. Hoje completamos 6.000 inscritos no canal e é junto com vocês que esse canal cresce e é para vocês que eu trago receitas novas a cada dia. Deixe seu like, pois com cada vídeo novo, o seu like ajuda a divulgar para mais pessoas. Quando você marca que gostou do vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é bom e publica o vídeo para mais pessoas. Marca o sininho para ser notificado sempre que algo novo acontecer por aqui, pois todos os meses temos cursos completos grátis e eu não quero que você perca nenhum. E compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ensinar mais pessoas e eu agradeço muito pela sua colaboração. E vamos à nossa receita. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra todos os ingredientes na quantidade que foram usadas. Se bem que essa receita é bem básica, vocês vão ver a simplicidade dessa massa básica para fazermos as bases dos salgados finos. Hoje faremos essa massa básica econômica, que serve como base para qualquer salgado fino. E ela é muito gostosa, apesar de ser uma massa básica e bem econômica, fica deliciosa para qualquer tipo de salgado. Nessa receita, vamos utilizar apenas 2 ingredientes, farinha e margarina. Eu não indico utilizar manteiga em nenhuma base de salgados, pois a manteiga deixa o salgado mais quebradiço. E vamos temperar a farinha com sal e orégano. Eu gosto de dar uma temperadinha na farinha antes de começar a misturar a margarina, pois assim a farinha fica toda temperada de maneira uniforme. Não corre o risco de ficar alguma bolinha de sal que não tenha se misturado o suficiente. Então, depois de temperar a farinha, vamos acrescentar a margarina e agora é só colocar a mão na massa. Essa massa, como a maioria das massas de salgados, ela é feita totalmente à mão, amassando até ficar aquela massa uniforme e fofinha, ideal para trabalharmos os salgados. Então, com os ingredientes já no nosso bowl, vamos começar a amassar a nossa massa. Eu gosto de utilizar a luva, mas isso fica a uma escolha sua. Vamos amassando até que a massa fique homogênea e desgrude completamente da mão ou da luva. Apenas a manteiga e a farinha é o suficiente para deixar a nossa massa perfeita e homogênea. Mas se por acaso a sua massa ficar um pouquinho mais durinha e não tiver nessa textura, você pode acrescentar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho, uma colher de sopa, 2 no máximo, para não perder o ponto da sua massa. Isso acontece porque às vezes algumas margarinas têm um pouco mais ou um pouco menos de umidade, então pode variar na sua massa. Mas as quantidades dos ingredientes são exatamente essas que você encontra na descrição do vídeo, nem mais nem menos. 1 ou 2 colheres de água é só para garantir que fique uma massa macia. E está pronta a nossa massa perfeitinha para começarmos a trabalhar ela. Essa massa rendeu 842 gramas, então dá uma média de 80 a 90 salgadinhos feitos com ela, pois cada salgadinho pesa mais ou menos umas 10 gramas. Então, fazemos uma pequena bolinha de massa na mão e vamos ajeitando na forminha de sua preferência. Como eu falei, é possível começar com essas forminhas mais simples, então eu vou utilizar aqui essas forminhas bem simples e vocês vão ver como o resultado final do salgado vai ficar muito bonito também. Então, é só colocar um pedacinho de massa no centro da forminha
forminha e ir esticando com os dedos até as laterais. E depois, o excesso de massa, você corta na própria forminha mesmo e dá uma ajeitadinha para que a base de cima da sua massa fique perfeita. E é só isso, trabalhar essa massa é muito simples, pois é uma massa super gostosa de trabalhar e que não gruda na mão. Fazemos assim a quantidade de forminhas desejadas para fazer os salgados. E está pronto, podemos levar ao forno. Essa massa assa bem rápido, então é uma média de 10 a 15 minutinhos no forno 180 graus. Cuidado para evitar que queime a base dos seus salgadinhos, pois realmente essa massa assa muito rápido. E com todas as forminhas prontas, já podemos levar ao forno as nossas bases de salgadinhos. E está prontinho, nossas bases de salgadinhos já estão assadas e perfeitas para rechearmos da maneira que preferir. Observe que ela fica levemente douradinha, é o suficiente para que fique um salgadinho crocante e perfeito. Como eu falei, essa massa assa muito rápido, então fica de olho no forno até você pegar o tempo certinho que o seu forno demora para assar essas massas. Como eu falei anteriormente, cada base de salgadinhos pesa praticamente 10 gramas. Você não precisa ter a balança para começar a fazer os salgadinhos, mas assim que tiver condições, é um excelente investimento, pois facilita em diversas receitas no nosso dia a dia. Depois de pronta, as nossas bases para salgadinhos precisam esfriar bem antes de serem recheadas, pois se rechearmos elas quentes, podem ficar mole e não vai dar aquele acabamento perfeito ao nosso salgado. Então, amanhã continuamos elaborando um recheio incrível para você rechear as suas massas de salgadinhos. Já aproveita para fazer as bases hoje mesmo e guarda elas em um pote bem fechado. Assim, as suas bases de salgadinhos se conservam crocantes por um longo tempo. O período de validade é de uns 15 a 20 dias, só as bases assadinhas e sem nenhum recheio. Então, se você tiver grandes encomendas, pode começar a fazer as bases e se programar com antecedência. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Aqui você já tem os fundamentos básicos para iniciar o seu negócio nos salgados finos. Amanhã tem mais, não sai daí não. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi, vejo você num próximo vídeo.